Boa noite, sejam todas bem-vindas. Obrigada para quem está aqui online comigo. E esse encontro de hoje ele vai ficar gravado, então a gente vai subir ele no canal do YouTube para que vocês possam reassistir ou para que vocês possam encaminhar para as pessoas que vocês querem que também tenham a informação do que a gente vai conversar hoje. Então, o encontro de hoje é para eu compartilhar com vocês sobre o segredo dos óleos essenciais. Então, eu sou a Thaís Brunelli, eu sou farmacêutica bioquímica, eu morei fora do Brasil, morei nos Estados Unidos por mais de 4 anos, e foi nessa experiência fora do Brasil que eu conheci os óleos essenciais. Na minha gestação, na minha primeira gestação da Lua, que tem 2 anos e 8 meses, foi quando eu comecei a me relacionar com os óleos essenciais. Comecei a me relacionar de uma forma aromática, de uma forma emocional, para cuidar do meu humor, para cuidar da minha ansiedade, para cuidar do meu nervoso, para que eu dormisse melhor, e também para as minhas questões fisiológicas, no sentido de enjoo, de azia, de uma noite de sono, das dores, preparação dos seios para a amamentação. Então, tudo essa questão de corpo e de mente, eu comecei a me relacionar na minha gestação. E foi aí que eu comecei a entender o quão forte e poderoso eram os óleos essenciais, são os óleos essenciais. E eu comecei a usar na minha filha assim que ela nasceu, na Lua. E eu comecei de uma forma muito gradativa, comecei usando na Lua para trocar fralda, em seguida para as cólicas, para dormir melhor, para uma alergia, para um sistema respiratório, para a parte de sistema imunológico. Comecei a ajudar ela com os saltos de crescimento, com a dentição, com a febre, com a gripe, com o resfriado, e de acordo com todos esses passos que a gente foi dando junto, construindo esse relacionamento com os óleos essenciais, a gente estabeleceu uma terapia 100% natural. A Lua hoje tem aí quase 2 anos e 9 meses, e a gente usa óleo essencial exclusivamente para tudo, e também para os meus autocuidados. Então, como mulher, agora grávida, eu estou completando amanhã 37 semanas de gestação, e os óleos essenciais estão aí comigo, me ajudando em todos esses desafios da gestação, da maternidade. Então, hoje, a proposta desse encontro é a gente conversar sobre como os óleos essenciais são tão poderosos e por que é esse segredo que a gente fala da terapia 100% natural. Eu sou aromaterapeuta, sou consultora da doTERRA também, trabalho em parceria com a doTERRA, falando sobre como que esses óleos essenciais funcionam, e tenho um curso que chama Clube Mamãe Natureba, onde eu ensino as mães sobre o uso dos óleos essenciais nesse olhar materno, falando sobre os autocuidados da mulher e como nós, mães, podemos cuidar dos nossos filhos através do uso dos óleos essenciais, compartilhando a minha experiência, como que funcionou para mim, como que funciona para mim cuidar da minha filha através do uso dos óleos essenciais. A gente tem uma rede de clientes onde a gente ensina os nossos clientes sobre como, o que são os óleos essenciais, como usar, e aí estabelecer uma rotina que vai transformar em hábito, para que você possa usufruir desses benefícios do bem-estar do corpo, da mente e das emoções. E a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é: você está feliz com a sua saúde? Com a sua saúde do teu corpo, como que funciona o teu organismo, com a sua saúde mental, essa parte neurológica, e com as suas emoções. Você está satisfeito com a forma como é a sua saúde hoje? Essa é a pergunta número 1 para a gente começar a entender aonde, dentro das tuas necessidades, os óleos essenciais podem te ajudar. E aí, o que eu queria perguntar para vocês, inclusive eu estou aqui olhando para o chat, o que você quer melhorar na sua vida hoje?
O que hoje, dentro da tua rotina, você não se sente satisfeita com a forma como está acontecendo? Então, aqui eu trouxe algumas perguntas. A primeira é, você dorme bem? Como que é a noite de sono? Você sente que você renova as tuas energias? Que quando você começa o dia, você está pronto, 100% carregada para fazer um excepcional dia? A gente sabe que dormir de uma forma com qualidade e quantidade é imprescindível para que a gente renove as nossas energias, para que o nosso corpo renove, e aí a gente vai ter uma resposta melhor ao longo do dia. Um dia mais produtivo, um dia mais tranquilo. Quando a gente não dorme bem, é impossível que a gente esteja preparada para fazer um dia bom, um dia produtivo. Então, dormir bem é a primeira pergunta que eu faço para vocês hoje. Vocês dormem bem? Eu ouso dizer que essa é a maior dor das pessoas que se conectam comigo. Elas entram em contato e falam, Thaís, demoro muito a dormir, ou acordo muitas vezes durante a noite, ou os dois, demoro a dormir, pego no sono, mas é um sono muito leve. Então, muito importante a gente trabalhar o dormir, e não somente na hora de dormir, mas em toda a rotina. A segunda questão que eu pergunto para vocês é, como você cuida das suas emoções, da sua ansiedade, do seu estresse? Porque, de acordo com o que a gente tem de rotina hoje, todo mundo se sente muito sobrecarregado, muitas preocupações. A gente, nós, seres humanos, temos a habilidade de se sentir ansiosos e isso nem sempre é ruim. Inclusive, é isso que diferencia a gente como racionais, porque a gente, frente a uma nova mudança, frente a uma situação nova, a gente se antecipa para que a gente sobreviva. Então, a ansiedade, ela não é de todo ruim. O problema da ansiedade é quando a gente deixa ela tomar conta, deixa que ela se torne pontual e transitória, e ela começa a se tornar contínua. E é onde a gente começa a investir muito tempo, muita saúde, pensando em alguma coisa que nem aconteceu. Existe aí muitas estatísticas que falam o quanto muitas coisas que a gente se preocupa, mais de 80% do que a gente se preocupa, nem acontece. Então, quando a gente deixa esse sentimento de preocupação tomar conta, é onde a gente perde a mão da ansiedade, e isso acaba tomando o nosso presente e a nossa saúde. Sentir, a gente sempre vai sentir. É inevitável. As coisas do dia a dia estão aí o tempo todo desafiando a gente. Mas como você gerencia esse momento? Aquele dia que você acorda mais preocupada por uma questão familiar, mais preocupada por uma questão de saúde, mais preocupada por alguma mudança que vai acontecer na tua vida, como que você cuida disso? Isso é uma pergunta que eu sempre faço para as minhas clientes. Outra coisa, como você sente a sua energia, a sua disposição? Como que está o seu humor? A gente sabe que ter uma atitude, uma perspectiva otimista sobre as coisas muda tudo, né? À medida em que a gente olha tem uma visão mais positiva, a gente já consegue enxergar mais saídas, consegue enxergar as coisas de uma forma mais leve. Então, como que está a sua visão sobre as coisas que acontecem no teu dia? Como que está a sua energia, a sua disposição em relação a isso? Dores. Eu sempre falo, é impossível a gente estar bem se a gente estiver com alguma dor, né? À medida em que você sente dor, você não consegue fazer mais nada, porque a dor, ela toma toda a nossa atenção. A gente não consegue produzir no trabalho, a gente não consegue ficar tranquilo, aquilo vira o centro do nosso dia. Então, não ter dores é fundamental para que a gente consiga investir no nosso bem-estar, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional. Então, como você cuida das suas dores musculares, das suas dores articulares? Isso é uma questão bem importante que eu sempre questiono as pessoas que se conectam comigo. Outro ponto importante, a sua digestão. Como que funciona o seu sistema digestório? Você come bem? Você
se o seu sistema digestório não funcionar bem, você obviamente não vai absorver os nutrientes daquilo que você está se alimentando, por mais que a sua alimentação seja balanceada e equilibrada. Então, como que funciona a tua digestão? Cada vez mais a gente tem consciência de que o sistema digestório, o intestino aí principalmente, a gente até considera como o nosso segundo cérebro, porque ele está super relacionado com as nossas questões emocionais e com todo o nosso corpo. Eu costumo dizer que a gente estuda os nossos sistemas, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema neurológico, digestório, respiratório, cardíaco, de uma forma individual, por uma questão simplesmente da gente entender como que funciona, mas tudo está conectado o tempo todo. Então, é muito importante que tudo funcione de forma harmoniosa para que você melhore a tua vida. Então, parte de digestório é super importante. Como que está a sua respiração? Hoje, quantas vezes você parou e respirou de forma consciente? Quantas vezes você parou e respirou profundamente, inspirou, expirou? Quantas vezes isso foi feito de uma forma consciente hoje? Eu pergunto e eu sempre falo isso também para as pessoas que se conectam comigo, justamente porque a respiração ela está completamente relacionada à nossa consciência. Quanto mais a gente tem presença na respiração, mais consciente das nossas emoções a gente está. Eu sempre falo, quando a gente fica nervosa, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Respira. Então, a respiração ela vai estar relacionada com os nossos batimentos cardíacos, ela vai estar relacionada com a nossa ansiedade. Então, se a gente está ali respirando com presença, a gente, consequentemente, trabalha o nosso sistema emocional. Então, a respiração é uma coisa muito importante e, principalmente, nesses últimos 2 anos que a gente tem vivido, o quanto o sistema respiratório tem sido questionado, falado e discutido. E, por fim, outra palavra que a gente fala muito, né, atualmente é a imunidade. Eu aprendi muitas coisas com a pandemia, e a imunidade é uma das mais fortes, assim, pensando em corpo físico. A gente viu tantas pessoas que enfrentaram o vírus de uma forma leve, branda, não tendo muitos sinais e sintomas, e a gente presenciou também tantas pessoas que não resistiram a isso. Tudo por conta da individualidade, tudo por conta de como cada organismo tem a sua força, a sua capacidade de reação. Então, você cuidar do teu organismo, do teu sistema imunológico, nunca foi tão evidente o quanto é importante esse fortalecimento e essa proteção. Então, aqui eu trouxe essas 7 questões para que você reflita e veja o que delas você precisa melhorar dentro da tua rotina, dentro da tua vida. E pensando na parte de como você se cuida. Hoje, quando você tem uma dor de cabeça, qual é o remédio que você procura? Qual é a ferramenta que você usa para te ajudar num dia que você tem uma dor de cabeça? Hoje, por exemplo, foi um dia que eu amanheci com dor de cabeça. Ontem eu lavei o meu cabelo à noite, acabei dormindo de cabelo molhado, e todas as vezes que eu durmo de cabelo molhado, eu sempre acordo com dor de cabeça. E eu acho que acabou até influenciando na minha respiração, né? Obviamente, porque acaba que a gente trabalha essa parte da gripe, sinusite, eu acabei ficando com os seios nasais bem carregado e dor de cabeça o dia todo. Então, o que você faz quando você está com dor de cabeça? A gente, eu sempre falo para as pessoas que estão conectadas comigo que usar óleo essencial é uma mudança de mentalidade, porque a gente vem aí de uma vida toda onde quando você tem algum tipo de problema, você vai até a drogaria e você compra um medicamento que você sabe qual é que funciona para você, ou você pede ajuda do balconista ou do farmacêutico, e ele vai te dar ali uma orientação quando é alguma coisa que não precisa de prescrição médica. Então, a dor de cabeça. Hoje, por exemplo, eu usei, tá até aqui do meu lado, porque eu estava usando ele praticamente o dia todo. É uma sinergia que chama Pest Tense,
que é uma sinergia que me ajuda muito com essa parte de dor. Então, eu apliquei nos meus seios nasais, que é onde eu senti mais carregado, apliquei bastante nas minhas têmporas, inalei, e isso fez com que eu tivesse aqui agora 100% ótima para poder contribuir sobre o meu trabalho e fazer o que eu preciso fazer. Então, a questão que eu pergunto para você hoje é, quando você tem dor de cabeça, qual é a tua ferramenta? O que você faz para te ajudar? E quando você tem uma alergia, o que você busca? Se acontecesse agora, de você ter uma picada de um inseto, de você ter algum tipo de alergia alimentar, o que você faria? Queria que você refletisse sobre isso para você pensar em quais são as alternativas que vêm na sua mente num momento como esse. E quando você se sente muito ansiosa, porque é o que eu falei no início, a gente precisa trabalhar esse gerenciamento da ansiedade, mas, obviamente, existem dias que são mais difíceis, que são dias que as situações elas são mais desafiadoras, onde a gente se sente mais ansiosa. Então, o que você faz nesse dia? No dia em que você se sente extremamente ansiosa e preocupada com as questões que estão relacionadas ao seu dia a dia? E mal-humorada? Isso é uma coisa que eu me percebo muito, gente. Todas as vezes que eu acordo mal-humorada ou que ao longo do dia eu sinto meu humor lá embaixo, eu sempre busco uma ferramenta para elevar o meu humor, para edificar, para inspirar sentimentos otimistas, positivos, porque faz muita diferença. E acaba sendo uma consequência sempre muito óbvia, né? Quando a gente está mal-humorado, aí que as coisas não dão certo mesmo, aí que parece que tudo tá, né, não vai para frente. Então, à medida em que você toma uma posição de assumir a consciência sobre o teu sentimento, sobre o que você está pensando, muda tudo. Então, mal-humorado, o que você faz? Você deixa para lá, passa o dia inteiro mal-humorado, ou você tem algum tipo de ferramenta para trabalhar isso? As infecções. Quando você tem algum tipo de contato com uma bactéria, quando você tem algum contato com um vírus, um fungo, verme, como que você trata isso? Existe aí o alopático, né? O tomar um antibiótico, tomar um antiviral, tomar alguma coisa antifúngica, mas como que você cuida disso? Quais são as ferramentas que você faz quando você diagnostica uma infecção no teu corpo? E as dores? As dores é a mesma coisa. Não dormiu bem, bateu, torceu, se machucou numa atividade física, quando você tem algum tipo de dor muscular, articulação, o que você faz? Então, aqui são as questões que eu trouxe para você, justamente para te falar que a gente tem a natureza ao nosso favor e que a gente consegue, através de soluções naturais, trabalhar todas essas questões que a gente falou anteriormente. Então, com os óleos essenciais, com os produtos naturais, a gente consegue trabalhar em cima de todos esses pontos, que muitas vezes estão automaticamente relacionados a você ir comprar um remédio sintético e usar. Mas eu queria justamente falar isso para vocês hoje, sobre como que essas soluções naturais podem ser inseridas no teu dia a dia, justamente para que você tenha escolha e que você tenha autonomia para conseguir escolher o que for melhor para você. E a resposta são os óleos essenciais. Então, quando a gente fala de óleos essenciais, existem muitos questionamentos, porque é relativamente alguma coisa nova, na verdade é um renascimento, né? Porque se a gente parar para pensar nas nossas avós, a gente vai ver que elas já usavam muito as ferramentas naturais, os chás, as ervas, para se cuidar, mas a gente passou por um movimento muito forte industrial, onde a parte sintética tomou conta muito forte do nosso dia a dia, e a gente acabou se desconectando um pouco disso, e estamos num processo de renascimento, de migrar e de se reconectar com tudo isso. Então, agora, como farmacêutica, eu quero compartilhar com vocês sobre o que são os óleos essenciais. Quando a gente olha para a composição química do óleo essencial, você vai ver que ele é um composto químico.
Ou seja, ele tem uma estrutura química. Então, existe aí hidrocarbonetos, que são compostos carbônicos conectados através de ligações de hidrogênio, e que possuem aí duplas ligações, ou álcools, ou ésteres, que são vários compostos químicos diferentes que formam novos compostos químicos. Então, por exemplo, aqui tem o geraniol, que tem essa molécula. Quando a gente fala essa palavra, geraniol, você provavelmente já consegue associar qual óleo essencial a gente está falando. Então, existe muito isso. Você consegue saber, através do composto químico, qual é, de que planta, de que flor que esse óleo essencial vem. Então, eles são compostos químicos, falando na parte estrutural, eles são compostos aromáticos, ou seja, quando você inala, eles têm um aroma, eles têm um cheiro, eles são voláteis, ou seja, eles evaporam a temperatura ambiente, e eles são de origem vegetal. As plantas que produzem, quem sintetizam esses óleos essenciais. E elas armazenam isso e elas liberam isso para a natureza e, inclusive, para nós. Então, a planta, eu costumo falar que o óleo essencial, ele é como se fosse o sistema imunológico, o sistema de defesa da planta. É como nós. A gente toma vacina ou a gente cria anticorpos naturais de acordo com o que a gente se envolve, né, com o que a gente enfrenta, e a gente cria ali aquela defesa do corpo. A planta faz a mesma coisa. De acordo com a necessidade dela, com a exposição dela, com o meio em que ela vive, ela produz esse composto químico para se proteger, para fazer com que ela se permaneça ali, forte, crescendo, multiplicando. Então, eles são naturais e químicos e vão trabalhar como uma defesa para as plantas. E nós conseguimos fazer uma extração disso através de uma destilação, geralmente, ou mesmo de uma extração a frio, e a gente extrai esse óleo essencial, que pode estar em vários locais da planta, mas geralmente existe um ponto da planta que armazena a maior quantidade desse composto. Então, por exemplo, existem os óleos essenciais florais, que eles vão estar, na maior parte, nas flores. Existem os óleos essenciais que vão estar nas folhas. Existem os óleos essenciais que vão estar nas raízes, nos caules. Então, depende da planta, ele vai ter ali o local onde ele tem a maior concentração desse composto natural, desse composto químico, volátil e aromático. Isso é o óleo essencial. E à medida em que você olha para todas essas composições químicas, você entende que eles são os medicamentos da natureza, porque a indústria farmacêutica, ela sintetiza de uma forma em laboratório o composto que ela vai usar dentro do medicamento sintético. E eu sempre falo que a gente nunca cria nada, tudo se copia. E a indústria fez a mesma coisa, ela olha para um protótipo, ela olha para um óleo essencial e ela se baseia, se inspira nisso para criar a molécula sintética dela. Por isso que eu gosto muito dessa frase de os óleos essenciais são os medicamentos da natureza, porque através do que a gente extrai da planta, a gente consegue usar isso como os nossos remédios naturais. E aí, a maior pergunta que a gente recebe quando a gente vem com essa proposta de vamos usar os óleos essenciais de uma forma emocional, terapêutica, é maravilhoso, acho essa ideia ótima. Geralmente as pessoas falam, Thaís, gosto muito dessas possibilidades naturais, mas eu não sei como usa. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a forma de uso, mas é muito importante que você se conecte com alguém que vai te ajudar, mas muito mais do que isso, que você assuma a responsabilidade da sua saúde. Porque por mais que você não seja uma especialista, e obviamente está tudo certo, e você vai se conectar com pessoas que sejam especialistas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos ou aromaterapeutas,
Mas o importante é que ninguém sabe melhor do seu corpo do que você mesmo. Ninguém sabe melhor do seu corpo como você que está ali sentindo as sensações, as dores, os desconfortos. Então, assumir isso e fazer com que a gente não entre num automático e receba uma prescrição e simplesmente siga cegamente isso, faz parte do processo de você assumir a sua saúde, a responsabilidade da sua saúde. E falando sobre os óleos essenciais, a gente fala basicamente de 3 formas de uso. Para quem já está aí um pouco mais próxima dos óleos essenciais, a gente já consegue entender isso muito claramente. E esse ponto aqui do nosso encontro é um dos pontos mais importantes, porque se você sair daqui hoje sabendo isso, eu já vou me sentir muito grata, né, pelo resultado. Basicamente, nós temos 3 formas de usar os óleos essenciais. Então, a gente vai usar ele de forma aromática, a gente vai usar ele de forma tópica, ou a gente vai usar ele de forma interna, que é a ingestão. O que é usar aromático? Usar aromático é você inalar. E aí, o que você vai fazer? Você pode fazer uma inalação direta no frasco, ou você pode aplicar na palma das suas mãos e fazer uma conchinha, ou você pode ter um difusor, onde você vai fazer uma aromatização do ambiente todo. Essas são basicamente as 3 formas de você usar o óleo essencial de forma aromática. A forma tópica é você passar na tua pele. Então, você vai passar aonde você quer o efeito. E a forma interna é onde você vai tomar, ou você vai beber, vai colocar num sublingual, ou vai usar numa cápsula vegetal, ou até vai usar na culinária para que você use na comida. E isso porque a doTERRA, que é a empresa que a gente está aqui falando, que eu trabalho em parceria, é uma empresa que tem o cuidado de fazer análises físico-químicas e microbiológicas em todos os lotes. Isso é uma coisa que foge ao padrão do mercado hoje, porque geralmente as empresas, quando fazem, elas fazem de forma de amostragem. Então, por exemplo, a cada 4 lotes se analisa um. A doTERRA não age assim, a doTERRA analisa todos os lotes produzidos e ela faz um teste que garante a pureza desse óleo essencial. Então, garante que o que você tem na sua casa ou o que você vai ter na sua casa é 100% óleo essencial e que ali está testado e aprovado e por isso tem autorização para você ingerir. E aí, quando você pensa nos efeitos, é o mais importante para mim. Quando as minhas clientes falam para mim, Thaís, mas eu nunca sei se eu inalo, se eu passo na pele ou se eu tomo. E aí a regra, que obviamente tudo há uma exceção, mas que predominantemente funciona muito bem, é você entender que quando você inalar um óleo essencial, o efeito principal dele vai ser o emocional. Então, ou seja, à medida em que você inala, o seu sistema olfativo vai receber esse composto químico e vai mandar uma mensagem para o seu sistema nervoso. E essa mensagem vai resultar num efeito emocional. Então, por exemplo, se você estiver se sentindo muito nervoso, você pode inalar um óleo essencial que vai te tranquilizar, que vai te acalmar. Se você estiver se sentindo mal-humorada, você pode inalar um óleo essencial que vai elevar o teu humor. Se você estiver sem concentração, sem foco, você pode usar um óleo essencial que vai te ajudar a trabalhar o seu raciocínio. Então, quando você pensa no uso aromático, você predominantemente vai ter uma resposta emocional. O tópico vai estar relacionado ao local de uso. A gente sabe que tem muitos óleos essenciais que são indicados no skincare, no tratamento de beleza, no adstringente, nas manchas, no rejuvenescimento. Então, como que você vai usar esse óleo essencial? Aplicando nas tuas manchas, nas tuas linhas de expressão, nas rugas. Então, você vai, onde você quer o efeito, é onde você vai aplicar. Se você tem uma dor, você vai fazer uma massagem no local da dor. Se você teve uma alergia, um corte, uma queimadura,
você vai aplicar ali naquele local. Então, o uso tópico está relacionado com você ter um efeito pontual naquele local, predominantemente naquele local que você deseja o efeito. E o uso interno, ele vai estar relacionado ao seu sistema. Por exemplo, quando alguma cliente fala assim para mim, Thaís, o meu marido morre de refluxo. Meu Deus do céu, ele come, todo dia ele tem dor de estômago. O que eu oriento? Vamos escolher um óleo essencial para dar suporte para o sistema digestivo e vamos ingerir. Vamos colocar embaixo da língua ou vamos colocar numa cápsula vegetal para que dê suporte para o sistema digestório dele. Nossa, Thaís, minha filha começou a ir para a escola e ela toda hora está gripada, quero trabalhar a parte de sistema imunológico dela. Como que você pode usar? Ingerindo. Existem vários óleos essenciais que dão muito suporte e proteção para o sistema imunológico. Então, ingerir, nesse caso, é uma ótima forma de usar para você obter esse efeito. Ou quando eu ouço meus clientes falando, Thaís, eu preciso de suporte neurológico quando muito nervosa, muito instável, muito irritada, muito depressiva. Então, você ingerir um óleo essencial que vai te ajudar na parte de suporte neurológico é bem interessante. Então, aqui é a regra principal para você ter autonomia em relação a como você vai usar o óleo essencial, como você vai escolher a forma de usar o óleo essencial. E aí, é nesse momento que você vai assumir essa responsabilidade e vai mudar a sua vida. Porque isso aconteceu comigo. E eu tô aqui para falar para vocês o quanto isso não foi fácil para mim também. É um processo. Quando as minhas clientes falam para mim, Thaís, mas eu não entendo muito bem, eu sempre falo para elas, eu também não entendia. E isso foi uma coisa que foi acontecendo, que eu fui usando, que eu fui estudando, que eu fui permitindo isso entrar na minha vida para que eu criasse esse relacionamento e hoje usufruísse desse benefício de cuidar de mim e da minha família de uma forma natural, segura e muito eficiente. Então, esse é o momento. E aí, a segunda pergunta que eu faço para vocês nesse momento é, você conhece o diagrama do bem-estar? Isso é muito importante para você entender como que você pode trabalhar as questões do teu dia a dia. Porque geralmente as pessoas se conectam com a gente por dois motivos. Ou porque elas têm um problema, uma dor, um medo, ou porque elas querem melhorar aquilo que elas já têm. Então, às vezes, as pessoas falam, ai, nossa, eu não durmo, ou eu tenho uma dor, ou eu tenho... Hoje mesmo eu recebi de uma cliente, Thaís, a minha filha está com tosse e nada passa, o que eu faço? Essa é a motivação pela dor. Então, ela já tentou, já deve ter usado um monte de antitussígeno e nada ajudou. E aí, agora ela está procurando uma solução natural para ajudar. Ou você pode ter aquelas pessoas que simplesmente querem melhorar o estilo de vida delas. E independente de qual tenha sido o motivo por você estar aqui, eu sempre falo para as minhas clientes que, independente do que você busca, fazer esse tipo de análise, trabalhar esse diagrama, já vai te dar resultado, independente de qual seja a tua dor. Aqui a gente tem essa imagem em inglês, mas é muito fácil da gente conseguir entender, porque aqui ele fala sobre estilo de vida e cuidados de saúde. E à medida em que você trabalha todas essas etapas do diagrama, você consegue melhorar a tua saúde física e trabalhar na prevenção. Porque nada melhor do que você não ficar doente trabalhando na prevenção do que você começar a procurar uma alternativa quando você já está doente. Então, esse diagrama ele vai fazer com que você fique fortalecido para você ter menos chances de estar vulnerável a doenças. E quando a gente olha para a base desse diagrama, ele fala basicamente da nutrição. Então, a alimentação faz parte de você ter um bem-estar, uma vida saudável. O que você come, como que é a parte nutricional da sua alimentação. A gente fala muito essa frase do descascar mais e desembalar menos. Então, pensar no que você está comendo, se o alimento é rico nutricionalmente, se você realmente está satisfazendo o que o teu corpo precisa de energia. A alimentação é super importante. Em segundo lugar, vem a parte do exercício físico e do metabolismo.
A gente já ouviu falar isso, não é de agora, que é necessário atividade física, que é necessário a gente se movimentar. Isso faz parte do gasto calórico, isso faz parte da noite de sono. A gente sempre vê relatos, eu comecei a fazer atividade física e durmo melhor. Então, você cansar o seu corpo é super importante para que você realmente deite na cama e durma. Eu sempre falo isso para as mães no meu curso. A gente fala sobre aporte calórico e gasto calórico. Para a criança dormir bem, ela precisa estar alimentada e precisa estar cansada. Se a criança é aquela criança que passou o dia todo vendo uma televisão, vendo uma tela, ela dormiu fora de rotina, teve uma soneca maior durante o dia, obviamente ela vai dar mais trabalho para dormir à noite. Agora, se a gente consegue estabelecer que ela esteja com aporte calórico suficiente, ou seja, alimentada, e que ela tenha tido gasto calórico durante o dia, quando for o período da noite, ela obviamente vai dormir melhor. Então, a parte de exercício físico, ela vai ativar o teu metabolismo para fazer com que o teu corpo funcione melhor, ele vai te deixar, obviamente, precisando renovar as tuas energias, e isso vai impactar na tua noite de sono, e vai fazer com que o teu corpo esteja inflexível, esteja em movimento. O nosso corpo é como uma máquina, é igual máquina que fica parada estraga. O nosso corpo é a mesma coisa, a gente precisa criar hábitos para que, de alguma forma, a gente ande 5 minutos, a gente faça algum tipo de movimentos diferentes para que o nosso corpo se movimente de forma diferente, isso é imprescindível. O ponto 3 é o sono e o gerenciamento do estresse. Estamos aí vivendo toda essa parte de ansiedade, de estresse, então não dormir bem, gerenciar o teu estresse, são coisas muito importantes. Reduzir carga tóxica, isso é uma coisa que a gente tem falado muito, né? Então, você já parou, abre o gabinete da tua cozinha, abre o gabinete da tua laundry, do teu, de onde você guarda os produtos de limpeza, o que você usa? Quais são os produtos que estão ali? O que você passa na tua pele? Como você comeria aquilo que você passa na tua pele? A gente às vezes se preocupa tanto com a alimentação, mas a gente deixa de olhar para os produtos que a gente se relaciona ao longo do dia. O tipo de essência que você coloca na tomada para dar um cheiro na tua casa, o tipo de perfume que você usa. De repente, isso tem tanta carga tóxica que, em contato com o teu corpo, principalmente a longo prazo, vai promover um processo inflamatório que vai desencadear em várias doenças. Então, você proporcionar que o teu corpo esteja em contato com produtos naturais, para que você tenha um processo inflamatório reduzido ou nada, obviamente vai fazer um cuidado preventivo. Então, tomar cuidado com o que você usa, com o que você limpa a sua casa, com o que você passa na sua pele, é tão importante quanto o que você come. E isso é uma coisa que cada vez mais a gente está por dentro dessa, entendendo a importância de olhar para isso. Autocuidado é esse rostinho. O autocuidado tem a ver com os seus pensamentos, o autocuidado tem a ver com o tempo que você investe em você, como que você cuida de você, na parte de fazer uma oração, de fazer uma meditação, de fazer atividades que você gosta, como que você cuida de você? Ou você não tem nenhum momento onde você investe tempo em fazer com que você esteja bem? Isso é super importante. E os cuidados médicos preventivos, que é você fortalecer o seu sistema imunológico, que é o que você vai usar à medida em que você está ali enfrentando algum tipo de ameaça sazonal. Então, aqui a gente consegue, independente do porquê, qual é a sua dor, se a gente conseguir investir nesse diagrama de bem-estar, a gente consequentemente vai colher uma vida melhor, uma vida mais saudável. E aí, falando sobre os óleos essenciais no seu dia a dia, como que você consegue colocar isso? Tem a ver com autoconhecimento, porque você precisa saber como que está hoje, né? Você precisa ter um cenário atual e estabelecer rotinas de autocuidado. Antes de falar sobre os óleos essenciais, eu queria compartilhar uma outra coisa. Uma pergunta que eu ouço muito das minhas clientes é: Thaís, mas como que os óleos essenciais agem para tantas coisas diferentes? Como que o óleo, ao mesmo tempo que ele acalma, ele alegra? Como que um óleo
mata fungo e mata bactéria, como que um óleo cuida da pele, mas também é anti-inflamatório. Então, existe aí todo um perfil químico. Aqui eu trouxe algumas imagens de óleos mais conhecidos, para vocês entenderem que um óleo essencial, ele tem vários compostos químicos. A gente fala dos compostos químicos majoritários, que são aquilo que tem maior concentração, e dos minoritários. A gente geralmente explora mais os majoritários, justamente porque eles são predominantes dentro do óleo essencial. E quando você olha para os majoritários, você vê que esse composto químico, ele tem várias ações terapêuticas, ele tem várias propriedades terapêuticas. E, consequentemente, quando você usar, ele vai ter os usos terapêuticos. Então, a melaleuca, por exemplo, ela é formada por vários tipos de terpenos. Esses terpenos existem propriedades antifúngicas, antibactericidas, antivirais. Então, por isso que a melaleuca é essa versatilidade de matar tudo que precisa matar. Antisséptico, antibactericida. Então, tá aí, por causa da composição química dela, que faz com que ela consiga ser aplicado para várias coisas dentro do uso terapêutico. O hortelã-pimenta, a mesma coisa. Ele tem aí predominantemente o mentol, que é um óleo que trabalha muito essa parte respiratória, que dá suporte para o sistema digestivo também. A minha filha mesmo, no domingo, estava com uma dor de barriga, reclamando que a barriga estava doendo. Existe, o hortelã-pimenta tem umas mini cápsulas que são ótimas, porque é uma dose super pequena, né? A gente está falando de fração de gota. E aí eu dei essa mini cápsula a ela, e isso já fez com que ela se sentisse melhor, deu uma limpada mesmo, suporte para o sistema digestivo. Então, isso é muito importante também. A lavanda tem vários aí, o linalol é o majoritário, onde ele trabalha muito essa parte ansiolítica, trabalha muito essa parte de acalmar, de tranquilizar. O olíbano, a tangerina, você pode ver que os cítricos aí, eles têm uma composição quase que de 90% do limoneno, que tem fortes propriedades purificantes, que tem forte propriedade nessa parte de elevação de humor. Então, o perfil químico é o que mostra para a gente quais são as propriedades terapêuticas desse óleo. Isso não é uma coisa que a gente não tem de onde vem. Isso vem de acordo com qual é a composição do óleo essencial. Então, você olha para a composição dele e entende quais vão ser os pontos fortes e como você consegue usar isso dentro da tua vida. E aí, pensando agora no corpo, né, no diagrama do bem-estar, eu separei alguns óleos essenciais. Então, pensando aqui na base do diagrama, no funcionamento do corpo, na alimentação e na parte de metabolismo, o primeiro óleo essencial que eu trago para vocês para esse caso é o limão. Se você tem um óleo de limão siciliano na sua casa, você tem uma ferramenta que promove uma purificação. Por quê? Porque o limão, ele tem aí 85% de limoneno que trabalha a parte de purificação. Ele é um agente de limpeza. Então, quando ingerido, porque ele tem autorização para você inalar, passar na pele e ingerir. E quando ingerido, ele vai promover um processo de limpeza mesmo. Então, ele vai diminuir parte de gordura, ele vai promover essa desintoxicação, e ele vai fazer com que o teu corpo funcione melhor. Se você coloca isso num difusor, ele também promove a purificação do ar. Então, aquele dia que você quer tirar algum odor, ou que você quer fazer uma limpeza mesmo no ambiente, o limão é um óleo interessante. Se você coloca isso numa garrafa spray e passa em superfície para fazer uma limpeza, ele também vai promover, porque ele tem essa propriedade de agente de limpeza. E emocionalmente, o limão vai trabalhar muito essa parte de raciocínio, de foco. Então, por exemplo, para eu estar aqui falando com vocês, trabalhando meu raciocínio, minha comunicação, o limão foi um óleo importante. O limão, ele me ajudou a fazer com que eu conseguisse organizar as minhas ideias e passasse isso para vocês. Então, o lemon, emocionalmente, é um óleo que trabalha bastante essa parte de raciocínio e foco. Um outro óleo super versátil e que ajuda muito no funcionamento do corpo é o hortelã-pimenta. É um óleo que trabalha a respiração. Então, só de você já trazer essa parte respiratória, ele já vai ativar. Então, quando você tem aquela sensação de vias aéreas obstruídas, aquela respiração carregada, esse óleo é bem interessante. É um óleo que faz você abrir a respiração.
E quando ele é ingerido, ele trabalha a parte de metabolismo, ele trabalha a parte de ativação, ele promove saciedade, ele diminui vontade de comer doce, ele ativa o metabolismo. Então, o hortelã-pimenta é um óleo bem interessante para você pensar em sistema digestivo, pensar em sistema metabólico e pensar em sistema respiratório. Fora que ele tem analgesia, então se você tem uma dor e faz uma massagem com hortelã-pimenta, ele promove essa parte de redução de dor de cabeça, ele é um óleo que tem bastante indicação, e ele trabalha essa parte de você se sentir mais leve justamente porque ele trabalha a parte da respiração. Outro óleo que trabalha a parte do funcionamento do corpo é o óleo de copaíba. Eu sou até suspeita para falar, porque é um óleo que eu faço uso contínuo, porque é um óleo, na minha opinião, muito completo. Acredito que, pensando no mecanismo de ação, o óleo de copaíba é um dos óleos mais completos que a gente tem. Primeiro, porque ele promove um processo de desinflamação do corpo. E à medida em que você não tem inflamação no corpo, você tem menos doença. Porque todas as doenças, a maior parte delas, se você olhar para a causa raiz, começou dentro de um processo inflamatório. Então, a copaíba, se você tem algum tipo de inflamação, lembra que ela é um anti-inflamatório muito poderoso. E além do que, o uso interno pode promover esse processo de desinflamação mesmo. Além disso, ela age em vários receptores do nosso organismo. Ela age no nosso sistema endocannabinoide. E a gente tem receptores do endocannabinoide no nosso sistema nervoso. Por isso que a copaíba trabalha a parte de deixar a gente mais tranquilo, mais calmo, porque dá suporte para o sistema nervoso. Ele tem receptor no nosso coração, a gente consegue trabalhar a parte do cardiovascular, tem no nosso pulmão, o sistema cardiorrespiratório, ele é junto. A gente recebe o sangue venoso, tira o gás carbônico, dá o oxigênio e transforma no sangue arterial. Quem que faz isso? O pulmão. Então, o coração está ali bombeando e o pulmão está ali passando junto. Então, ele trabalha com fortalecimento de cardiorrespiratório. Ele tem também receptores no fígado, no rim, então ele dá suporte para o sistema digestório também, parte de sistema imunológico. É um óleo muito versátil, muito completo, com uma ação muito sistêmica. Então, é um óleo que vai trabalhar no funcionamento saudável do nosso corpo indiscutivelmente. Pensando na parte de descanso, estresse e sono, existem outros óleos, não tem como a gente falar de sono, de descanso, de estresse, sem falar de lavanda. A lavanda, ela tem estudos científicos que comprovam o poder ansiolítico dela, de diminuir a ansiedade, tanto quanto medicamentos sintéticos. Os benzodiazepínicos, que são uma categoria de medicamentos ansiolíticos, a lavanda tem propriedades tal qual eles, ou eles têm propriedades tal qual a lavanda. Então, é um óleo essencial que promove um processo de desinflamação, um processo de calmante para a pele e para a parte emocional. Por isso que a gente usa muito lavanda quando a gente está nervoso, quando a gente está estressada, quando a gente está ansiosa. E aí você pode usar aromaticamente, você pode usar topicamente, você pode usar internamente. Eu estava lendo um estudo científico da lavanda que estava mostrando que a diminuição da ansiedade, a melhor forma de usar é você fazer uma massagem, inalar e usar uma gota internamente. Ou seja, você combina as 3 formas de usar, e isso vai fazer com que o efeito seja potencializado para que você tenha um efeito calmante, ansiolítico e relaxante muito eficiente. E eu não sei se vocês já testaram, se alguém quiser compartilhar aqui no chat a experiência, mas se você estiver muito nervosa, muito ansiosa, pingar uma gota de lavanda embaixo da língua é muito eficiente. A gente já sente ali a dissolução daquele nervoso indo embora. E fora que existe estudo científico comprovando a baixíssima toxicidade da lavanda. Então, existem estudos aí que fazem de 2 gramas por quilo de peso, ou seja, se você tem 70 quilos e ingerisse 140 gramas de lavanda, que é uma quantidade enorme, ainda assim existe estudo científico comprovando que não tem toxicidade. Então, é um óleo muito seguro, é um óleo que a gente usa muito nas crianças, por conta de todos esses estudos
científicos que comprovam esse grau farmacêutico e esse grau de segurança do óleo de lavanda. Por isso que eu sempre falo, para que se você não tem algum óleo essencial, começa pelo óleo de lavanda, pela versatilidade, pela segurança que ele tem. E emocionalmente é um óleo que traz muita paz, a gente fala que é o óleo da paz na mente. Inclusive a gente associa ele com a comunicação, porque à medida em que a tua cabeça está limpa, você se comunica bem. A gente falha na nossa comunicação à medida em que a gente tem muito pensamento e que a gente não consegue organizar esses pensamentos para conseguir colocar isso para fora. Então, à medida em que você traz paz para sua mente, você melhora a tua comunicação. Por isso que a lavanda é o óleo da paz e da comunicação. Um óleo super importante, super necessário para a gente. Outro óleo que eu gosto muito é o Balance. O Balance já é uma sinergia, ela a gente não pode ingerir, é só uso aromático ou tópico, e é um óleo que promove a gente estar no momento presente. É um óleo que chama a gente para o agora. À medida em que você está no agora, você está equilibrado, você está com os pés no chão, você está paciente, você está calmo. Porque se você não está no agora, é quando você se sente nervoso, ansioso, preocupado. Se você vive o momento presente, você está aqui, agora, nessa aula, pensando sobre essas coisas que a gente está fazendo. E não pensando no que você vai comer depois ou no que falta você fazer. E isso vai fazer com que você realmente não se sinta ansiosa. Então, é um óleo que traz muito para o momento presente. Gosto muito nas crianças, justamente porque, assim como nós, mas as crianças, elas têm aquele movimento de estar sempre querendo o próximo, né? Tá brincando com aquilo, mas daqui a pouco o que ela vai fazer? Ou ela tá sempre ali naquele fluxo. E aí você trabalhar essa parte de deixar a criança ali, no presente, vai fazer com que ela seja uma criança menos ansiosa. Então, é um óleo que eu gosto muito, traz muito aterramento, que é o quê? Trazer os pés no chão. Eu costumo falar que aquele dia que você vai tomar uma decisão importante, que você precisa estar bem concentrado, o Balance é um óleo que ajuda muito, porque ele te traz ali para o agora. O óleo de tangerina. O óleo de tangerina trabalha principalmente o humor. Então, é aquele dia que você está mal-humorada, aquele dia que você já está meio irritada, que você precisa ver as coisas de uma forma mais otimista, o óleo de tangerina, ele traz isso, ele inspira a gente enxergar essa abundância, essa criatividade, essa abertura para o otimismo e para a nova perspectiva. Quimicamente falando, é um óleo que tem muito limoneno, então trabalha muito agente de purificação. Na parte interna, vai trabalhar muito parecido com o lemon, com o limão siciliano na parte do detox. Então, você pode ir alternando. Um dia você toma lemon, outro dia você toma tangerina. Dá para você aromatizar a sua água, fica uma delícia o gosto da tangerina na água. E ela vai, principalmente nessa parte emocional, elevar o teu humor e trabalhar a criatividade. E a gente só consegue criar à medida em que a gente está ali, livre, com os pensamentos soltos, senão a gente fica preso e nada cria. Então, a tangerina é um óleo que trabalha muito a gente trabalhar essa expansão para trabalhar a criatividade. Indo para o próximo, que é o autocuidado, eu trouxe aqui 3 óleos essenciais para a gente falar sobre autocuidado. Primeiro, o frankincense, que é conhecido como o óleo da beleza, justamente por ele trabalhar essa parte de reparar a célula, então ele trabalha muito com a parte de rejuvenescimento, de cicatrização, então é um óleo que trabalha tanto a parte de prevenção e de suporte às células, então, por exemplo, usar nas crianças, ao longo da coluna, é um óleo que eu gosto muito e que eu uso na Lua desde que ela nasceu, porque ele dá suporte para que as nossas células funcionem direito. A gente tem, o nosso corpo é composto por muitas células e elas estão o tempo todo se dividindo. Qualquer problema, qualquer agente inflamatório, qualquer poluição, alimento, produto químico, faz com que a nossa célula carregue algum erro nessa divisão. O frankincense é um óleo que promove que essa célula jogue fora esse erro e ela se divida de forma certa. E isso faz com que você tenha um corpo saudável. Então, por isso que ela é tão indicada na cicatrização, porque ela promove que as células se dividam e se cicatrizem de uma forma melhor. É um óleo ótimo para quando a gente cai, machuca. Uso muito na Lua nesse momento também.
e nesse cuidado de tratamento de beleza. Então, dá para você usar no seu creme, diluído em um óleo vegetal e aplicar nas suas rugas, nas suas linhas de expressão. É o segredo da Cleópatra, né? A gente fala, esse óleo ele é conhecido como rei dos óleos, justamente por toda essa parte. E emocionalmente, é um óleo que está muito conectado com o espiritual, com a abertura do nosso canal espiritual para que a gente esteja conectado com o nosso eu maior, independente de qual seja a tua crença. Então, é um óleo que trabalha muito essa parte de conexão, de luz, de verdade. A gente fala que onde o frankincense está, ele dissipa confusão, ele dissipa, ele só brilha a verdade. Então, é um óleo que está muito relacionado com meditação, com oração. É um óleo para quando você vai fazer uma prática do seu autocuidado mesmo, do teu momento, antes de você dormir, ou no momento de que você está nervosa, ele é um óleo que traz para isso, para essa abertura espiritual. A melaleuca é um óleo que é super coringa, né? A gente tem melaleuca em casa e a gente usa ela para espinha, para dor de ouvido, para dor de garganta. A gente usa para acne, para herpes, para candidíase, por conta de toda essa propriedade química dela de ser antifúngica, antibactericida, antiviral, antisséptica. Então, a gente consegue aí trabalhar com ela nessa parte de limpeza. Então, se você tem aí um desconforto urinário, é um óleo que vai te ajudar numa infecção urinária. Se você tem aí uma dor de garganta, uma dor de ouvido, tudo que você precisa limpar, a melaleuca é um óleo que vai ser muito eficiente. Um dos primeiros óleos essenciais que eu usei na Lua foi esse óleo, justamente por causa dessa ação de limpeza. Faz parte da minha mistura para trocar fralda. Com certeza vou usar muito no CAI também, para promover o meu remédio. Eu costumo dizer que a melaleuca é um remédio dentro do frasco mesmo. Toda casa merece ter um frasco de óleo de melaleuca ali no banheiro para ser o remedinho que você vai usar. O Breathe, ele vai trabalhar respiração. E trabalhar respiração é trabalhar autocuidado, porque se todos os dias você criar pontos de controle para você respirar, você já vai trazer outra consciência para o teu dia a dia. Então, nem que você coloque um procedimento de todos os dias à tarde, você pinga uma gota de Breathe na mão e inala profundamente, ou se você vai começar o seu dia fazendo isso, ou se à noite, quando você chega do seu trabalho, se você tem roncado muito, se a tua respiração está ofegante, se a tua capacidade respiratória não está boa, se você sente que o teu filho tem aquela respiração carregada, aplica no peito, aplica nas costas, coloca no difusor, traz pinga uma gotinha no cantinho do box para você tomar um banho e promover essa sensação de suporte para o sistema respiratório. O Breathe, sabe aquele dia que você está com o coração apertado? Aquele dia que parece estar doendo o peito? O Breathe, ele ajuda a liberar essa dor, emocionalmente falando, essa dor de cura, de abertura, de tirar aquela pressão do peito. Então, todos os dias, você tem um momento onde você promove essa autoconsciência para a tua respiração, isso faz toda a diferença. Então, é um óleo super interessante para você ter de suporte para ameaça sazonal, é um óleo super interessante para você, quando tem algum problema de desconforto respiratório, você usar. Tem o rinite, tem o sinusite, tem o asma, tem o bronquite. O Breathe é um óleo perfeito. Breathe em inglês quer dizer respirar. Então, ele é uma mistura de óleos essenciais que dão suporte respiratório. É um óleo super interessante, super coringa, que é super ótimo você ter para usar em você, no teu filho, na tua família toda. E, por último, vamos falar do cuidados médicos preventivos, né? O que você tem? O que você pensa quando a gente fala sobre médicos preventivos? Sobre fortalecer, proteger, limpar. O On-Guard, ele é isso, ele é limpeza, ele é proteção, ele é imunidade. Então, sentiu que mudou o tempo, que tua garganta está arranhando, que você vai ficar doente, fortalece o sistema imunológico. A Lua, por exemplo, ela vai à escola. Escola para as crianças é uma coisa que a criança vai para a escola, ela já começa a ficar com uma coriza, ou ela, né, todo mundo coloca a boca ali nos brinquedos, brinca, toca, não tem jeito, é um ambiente onde tem muita agentes
patógenos ali, obviamente, a criança ela é um veículo, né, de carregar esses vírus, essas bactérias. Então, o OnGuard, ele é um óleo que trabalha muito esse fortalecimento de sistema imunológico, porque a composição dele junta faz isso, resulta em um produto onde ele fortalece esse sistema imunológico. Como que você pode usar? Você pode usar internamente, você pode pingar uma gota antes de dormir. Nós adultos, eu recomendo muito o uso do OnGuard antes de dormir. Durante a noite é o momento que o nosso corpo está se renovando para no dia seguinte você estar 100% disposto, carregado para fazer um maravilhoso dia de novo. Você dá uma ferramenta para o teu corpo para que ele trabalhe isso e esteja 100% no dia seguinte, vai fazer um boost, vai ajudar, obviamente. E, além disso, você pode usar no difusor, aquele dia que tem muitas pessoas na sua casa, aquele dia que alguém está gripado, aquele dia que você precisa purificar ar, limpar, ele é super interessante. Emocionalmente, energeticamente falando, ele é o óleo da proteção. Então, sabe quando a gente vai para um lugar onde está carregado de pessoas, onde até a energia está muito pesada? O OnGuard é um óleo que limpa toda essa parte energética. Então, você usar no umbigo, você usar na nuca, é um óleo que trabalha muito essa proteção energética, um óleo super poderoso, um dos óleos mais queridos na do Terra. A parte, o Zengest. O Zengest é o óleo que o motivo de eu estar aqui hoje falando com você é o Zengest. O Zengest, ele é uma sinergia que trabalha fortalecimento de sistema digestório. Se você tiver qualquer desconforto digestório crônico ou pontual, tipo, ai, nossa, meu marido tem dor de estômago todo dia. Nossa, eu tenho problema intestinal. Se você tem algum problema crônico, eu sempre falo para as pessoas, faz um teste. 30 dias de Zengest, todos os dias uma gota. Embaixo da língua, numa cápsula vegetal, mas ingere todos os dias uma gota. Eu não conheço quem tenha feito um experimento de 30 dias de Zengest e não tenha melhorado de qualquer desconforto crônico digestivo dessa pessoa. Então, é realmente muito poderoso para fortalecimento de sistema digestório. Inclusive, para as crianças, eu sei que tem algumas mães aqui, para a parte de cólica, porque a criança, o último sistema que a criança fortalece, amadurece, é o digestório, porque ela até então, enquanto ela está aqui na barriga, ela se alimenta através do cordão umbilical. À medida em que ela nasce, ela começa a amamentar, a comer, e é aí que o sistema digestório dela começa a funcionar. Então, tem todo um processo de amadurecimento mesmo. Existem as cólicas, os gases, aqueles desconfortos que as crianças, os bebês sempre enfrentam. E o Zengest é um óleo que super ajuda nisso. Então, como que você vai usar? O bebê não vai tomar. Então, você vai diluir isso num óleo vegetal e vai fazer uma massagem no abdômen. Vai fazer massagem devidamente diluída, formas circulares, promovendo toda aquela massagenzinha das pernas em direção ao abdômen. E isso vai fazer o quê? Um fortalecimento do sistema digestório para que tenha menos desconforto, menos cólica, menos azia, menos gás, enfim, qualquer coisa que aconteça de problema digestivo. E, para finalizar, o Deep Blue. O Deep Blue, ele é uma sinergia que a gente só pode usar ou aromático ou tópico, e ele é composto por óleos essenciais que trabalham dor e inflamação. Então, ele é perfeito para corpo físico, para músculo, para articulação. Então, se você tem uma dor muscular, se você tem alguma inflamação articular, artrite, artrose, ele é excelente suporte para isso, porque ele vai trabalhar a parte de não inflamar e diminuir dor. E aí você vai usar topicamente fazendo uma massagem. A gente chama de Blue de mix do atleta, justamente porque trabalha a parte de tirar dor e tirar inflamações articulares e musculares. E aí, gente, é importante a gente considerar que somos seres únicos e naturais. Por isso que os óleos essenciais são tão perfeitos para a gente, porque eles são também únicos e naturais, então eles conversam perfeitamente com o nosso corpo. Obviamente, não existe uma regra, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita médica. Você vai precisar
e utilizando e desfrutando dessa sinergia do teu corpo com o uso do óleo essencial para você saber o que funciona melhor para você. A gente tem as recomendações, a gente compartilha as nossas experiências, mas, obviamente, só você sabe como que isso vai agir melhor para você e você só vai saber à medida em que você usar. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma seguidora que falou assim para mim: eu queria muito usar o Smart Sassy para eu emagrecer, eu acabei de ter bebê, estou me sentindo super mal com o meu corpo, mas eu tenho medo de diminuir a produção do leite. Eu falei para ela, eu usei Smart Sassy por 2 anos e não diminuí a produção do meu leite. A única forma de você saber se isso vai impactar na produção do seu leite é você usar testar, experimentar. Então, experimenta, começa ingerindo uma gota, sentiu que o volume de produção de leite diminuiu? Para! O corpo perdoa isso muito, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, à medida em que você entender que você está tendo algum impacto, você vai parar, e aí você vai entender qual é a forma que você pode usar para que você não tenha nenhum efeito não desejado. E o importante é isso, é você ter essa autoconsciência e essa responsabilidade daquilo que você está fazendo, porque aí você vai colher resultados que são imensuráveis de maravilhosos, porque você vai ter autonomia, você vai ter segurança, você vai ter um efeito poderoso e você vai ter um efeito natural, que só vai trazer benefícios para você. E vai ter muitos benefícios colaterais também, porque você usa para uma coisa e ajuda na outra. Então, isso é a chave do segredo de como você vai incluir os óleos essenciais na tua rotina e vai usufruir de tudo isso. E tenha os seus óleos essenciais. Para quem já está com a gente, maravilhoso, fico muito feliz. Tenho certeza que você já entende que você tem uma rede de suporte, onde você vai conseguir tirar suas dúvidas e ter apoio, ter suporte para você conseguir incluir isso dentro da tua rotina. Se você ainda não é cliente com a gente, começa a sua experiência. E aí você vai tomar uma decisão. Você pode escolher ter um kit ou você vai escolher pagar uma adesão anual. Então, ou você vai pagar R$90 para você se tornar cliente, e aí você vai escolher o que você quiser, ou você vai comprar um dos kits. E a do Terra, ela tem 6 opções de kits, mas aqui eu estou trazendo só 4, porque os outros 2 são lançamentos novos, são lançamentos de kits maiores, maravilhosos, super completos, bem aplicáveis para quem quer começar a do Terra como negócio também. Então, se você tem esse desejo, me chama, deixa eu te mostrar sobre isso, mas basicamente esses são os 4 mais conhecidos. Os outros 2 são bem novos, foram lançados na semana passada. Então, a gente tem os Soluções Naturais, que é um kit bem completo, que vai vir difusor, suplementação, pasta de dente, loção, a caixinha para você guardar os óleos, e ele vale R$ 2.990, e você pode parcelar ele em até 3 vezes no cartão de crédito. O outro é o kit lar, essencial para o lar, onde ele vem 11 óleos essenciais de 15 ml, que são os frascos maiores, uma pomada do Deep Blue, que é aquele mix do atleta para dores musculares e articulares, e vem o difusor. O valor dele é R$ 1.495 e também todos eles podem ser parcelados em até 3 vezes no cartão ou à vista no boleto. Tem o Aroma Touch, que é um que vem o difusor, ele vem 8 óleos essenciais de 5 ml e um óleo de coco fracionado. Então, esse aqui também é um kit interessante. Se você tem alguma dúvida de qual é o melhor kit para você, fala comigo, vamos entender o que você busca, quais são as suas necessidades, para você entender qual é o kit que vai te atender melhor, de acordo com o que você pode investir. Esse kit Aroma Touch vale R$ 895, também pode ser parcelado. E para finalizar, o último kit é o kit Brasil, que é um kit que vem 12 óleos essenciais, os mesmos óleos do kit Brasil, do kit lar, só que ele não vem difusor e o tamanho do frasco dele é de 5 ml. Ele é o kit mais acessível que a do Terra tem. R$ 690 e você tem óleo essencial para mais de 90% das ocorrências que podem acontecer na tua casa. São 12 óleos essenciais. Todos esses que eu falei, inclusive, estão nesse kit Brasil. E você tem algumas vantagens em
estar na nossa equipe, em ser uma cliente nossa. A primeira é que você sendo minha cliente, eu vou fazer uma consulta com você. Então, você vai receber o seu kit e a gente vai juntas montar um protocolo de uso para você, onde eu vou te explicar o que é melhor você fazer de acordo com o que você precisa. Então, quais são as suas dores, o que você está buscando melhorar? A gente vai fazer uma chamada e eu vou te ajudar a decidir sobre um protocolo de uso em relação aos seus óleos essenciais. A gente chama isso de conduta do bem-estar. Um grupo exclusivo, onde a gente tem suporte, tira dúvida, troca experiência, manda materiais informativos, onde você pode contar com toda a equipe especializada para você não ter dúvidas e conseguir cada vez mais criar o seu relacionamento, a sua intimidade e a sua autonomia. E esse mês de setembro, eu consigo oferecer um presente, que é um bônus do Clube Diamond, que é um clube de patrocínio que a do Terra tem, onde eu participo desse clube, e eu consigo dar de presente para quem faz pedidos a partir de 100 PBs, um Citrus Bliss. Qualquer um daqueles kits ganha o Citrus Bliss, e aquele kit maior ganha, além do Citrus Bliss, o Pet Grey. E, especialmente, esse mês, existe uma promoção de setembro, onde pedidos a partir de 200 PVs ganha, além do Citrus Bliss, o Jasmine e o Whisper Touch. Se você tiver interesse, se você quiser esse mês já se tornar minha cliente, me procura que eu te explico exatamente quais são os benefícios desses óleos especiais e te ajudo a entender qual é o óleo melhor para você. Essas promoções são exclusivamente para setembro, então até o dia 30 a gente consegue desfrutar disso, depois do dia 30 já muda. E então, finalizando, a ideia é essa. Eu uso óleo essencial, eu compartilho e ensino as pessoas a também fazerem isso. Esse aqui é o meu contato, o meu Instagram, para quem ainda não me segue, é Brunelli Óleos, e dentro do YouTube o meu canal é Thaís Brunelli, onde tem todas as aulas da educação continuada, inclusive esse encontro vai subir no canal também para que você possa revisitar ou encaminhar para as pessoas que você quiser transformar e contribuir, compartilhar sobre o uso dos óleos essenciais. Gente, muito grata, muito obrigada. Eu vou finalizar a gravação e se vocês quiserem alguma dúvida, é só vocês falarem aqui comigo pelo chat ou pelo WhatsApp, tá bem? Muito obrigada, uma ótima noite.